A ceia do Senhor. Nós estamos tratando acerca dos princípios básicos dos fundamentos da nossa fé. Você compreende do que se trata a ceia do Senhor? Quais são as palavras que devem ser proferidas? Elas devem ser usadas de que forma? Tudo isso foi retratado diante daqueles homens que estavam ali à beira do martírio, escrevendo que as Sagradas Escrituras de fato apontavam, não se curvando a um sistema que estava sendo completamente dominante à época. Eles acharam por bem escrever e deixar bem detalhado aquilo que as Sagradas Escrituras apontavam. São coisas muito óbvias para nós que vivemos hoje, mas para muitos ainda isso não é completamente visível. Para muitos ainda eles vivem diante da ignorância, não só por conta do seu próprio pecado, mas por conta do mundo que os aprisionou e por conta também das artimanhas do inimigo. Mas nós não podemos esquecer que a palavra deve continuar a ser proclamada, o verdadeiro evangelho, as verdadeiras palavras que apontam para Deus, o único soberano, o único autor e consumador da nossa fé, o único que possui poder, o único que é aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Não são nossas palavras, não são as nossas atitudes, e sim aquilo que Deus escolheu fazer. Nós estamos então meditando nos fundamentos da fé acerca da confissão de fé de Guanabara. Lembrando que foi no século XVI, ali bem próximo da Reforma Protestante. Lembre-se que nós estamos falando do nosso próprio país, um país que estava sendo colonizado, do qual estava passando por uma série de processos. Esse processo, inclusive dessa mistificação da fé, do qual ocorreu em todas as partes, do qual o catolicismo romano fez parte. Uma inquisição daquilo que deveria ser crido, e não partindo do pressuposto que somente Deus, mediante o agir do Espírito Santo, pudesse transformar o mais terrível dos corações. Não se esqueçam que nos livros de histórias retratam todas essas coisas que nós estamos falando. Eu não estou aqui defendendo um parecer individual, mas sim o que a história conta. Da mesma forma que nós não devemos defender acontecimentos meramente humanos, mas sim o acontecimento histórico. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa defesa, não por conta daquilo que nós imaginamos, mas por conta daquilo que está escrito. A verdadeira fé emana das Sagradas Escrituras e não de concepções humanas, de criações humanas. Não é vivendo de uma forma que criaremos uma verdade, e sim compreendermos a verdade que emana das Sagradas Escrituras, que nós poderemos viver essa verdade. Vamos à leitura deste artigo, do qual acabei de mencionar. Nós estamos no artigo de número 7 agora. Artigo de número 7 da Confissão de Fé de Guanabara, e depois nós falaremos sobre o livro de número 25 das Sagradas Escrituras, que chama-se Lamentações. Diz assim o artigo de número 7. Cremos que não há outra consagração senão a que se faz pelo ministro, quando se celebra a ceia, recitando o ministro ao povo em linguagem conhecida a instituição dessa ceia literalmente. O que ocorre aqui? Nós vemos que toda a instituição de todos os ritos devem ser feitas de maneira simples, clara, com a palavra que emana das Sagradas Escrituras e também no vernáculo do local. Do que se trata isso? De falar a língua local. Falar, por exemplo, você está no Brasil, você tem que falar em português, por óbvio. Você está no Japão, você vai ter que falar em japonês. A não ser que a
a maioria das pessoas que participam sejam de outra língua. Primeiro, porque todos devem entender. Talvez vocês não saibam, mas somente a partir de 1965 que as missas passaram a ser obrigatórias na língua do país. Antes elas eram redigidas em latim. Imagina que as pessoas iam e escutavam uma palavra do qual sequer compreendiam. Como essa palavra podia edificar? Nós somos edificados por uma palavra, essa palavra que penetra no nosso coração, essa palavra que entra nos nossos ouvidos e gera regeneração, gera um estado de consciência, propriamente dito, pelo agir da palavra. Nós não vamos até lá meramente cumprir um ritual, nós vamos até lá cientes de que essas palavras governam as nossas vidas. Então, essas palavras devem ser recitadas sempre em uma língua do qual a maioria da população que está ali faça. Estou abordando dessa forma porque nós podemos olhar acerca de um âmbito um pouco mais global. Então você vê a preponderância deste ministro, do qual deve fazer em linguagem conhecida. Continua a dizer, segundo, a forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu, segundo a forma que Jesus Cristo nos prescreveu, admoestando é advertindo, tá? Advertindo o povo quanto à morte e à paixão do nosso Senhor. A morte do nosso Senhor é o objeto central da ceia. Entendermos que a ceia representa a morte daquele que haveria de nos trazer vida. Então, quando você for ceiar, não se trata meramente de um simbolismo, e sim daquilo que foi realizado no passado e é marcante para as nossas vidas. Todo domingo nós celebramos a ceia do Senhor. Nós temos esse fato histórico que ocorreu e todos os domingos ainda esse efeito se faz eficaz em milhares de vidas. Milhares de vidas são chamadas das trevas para a maravilhosa luz. Milhares de vidas passam a ter consciência daquilo que aconteceu no passado. Não necessariamente Cristo sendo novamente morto, mas sim como uma firme lembrança daquilo que aconteceu neste dia tão especial. Então, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do qual nós reservamos para glorificar o nome daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Continua a dizer, e mesmo, como diz Santo Agostinho, a consagração é a palavra de fé que é pregada e recebida em fé. Ele está abordando de que nada mais, nada menos que a fé é o condutor disso tudo. A palavra é pregada em fé e recebida em fé. Não se trata de objetos místicos, não se trata de palavras místicas, mas sim de uma palavra entendível do qual a fé que foi gerada por Deus é respondida também em fé. Recebida e também manifesta como um ato de fé. É um ato de fé. Isso é completamente impossível de se explicar em palavras. Por quê? Porque a fé, ela tem a definição, não no dicionário, mas naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Hebreus 11 diz que a fé é fundamento de coisas que não se veem, mas se esperam. Nós temos a firme convicção de coisas que nós não podemos ver, não podemos sentir, não podemos ouvir, mas nós temos uma firme convicção. Uma firme convicção que foi gerada em nosso coração através do agir do Espírito Santo, mediante o agir dessa palavra. Então, que vocês possam compreender que essa fé não é objeto de meramente uma crença subjetiva, mas de uma palavra objetiva que está aí diante de todos os olhos, para que todos possamos testemunhar o que é a verdade da fé. A fé não provém de uma capacidade sua, mas sim do escolher soberano de Deus, do agir soberano de Deus em gerar em nosso coração uma fé que o nome dele é glorificado. Tudo vem dele e volta para ele. Continua a dizer, pelo que segue-se
que as palavras secretamente pronunciadas sobre os sinais não podem ser a consagração como aparece na instituição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou a seus apóstolos, dirigindo suas palavras a seus discípulos presentes, aos quais ordenou tomar e comer. Observe, pelo que se segue, que as palavras secretamente pronunciadas sobre os sinais não podem ser a consagração como aparece na instituição do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que ele está abordando aqui? Criou-se aquela falsa concepção dentro do romanismo que o que acontecia ali era decorrente das palavras utilizadas pelo ministro. Nós cremos que essas palavras devem ser pronunciadas, então, em uma língua entendível e não por meros sussurros ou meras palavras místicas, mas sim por aquele que nos chamou a termos também uma compreensão da nossa fé e não meramente ficarmos ali recebendo palavras que não têm o mínimo sentido, mas sim uma palavra completamente entendível que direciona nossos pensamentos e inclina nosso coração a viver conforme ele estabeleceu. É isso. Amanhã ainda nós continuaremos a abordar essas questões. Ele foi tratando por parágrafos pequenos, objetivos e também muito claros. Mas é necessário contextualizar a época que eles estavam vivendo, o que eles estavam passando. Lembre-se que em toda a Europa também acontecia um movimento muito parecido. Caso vocês não saibam, aqueles que traduziram a Bíblia, eles morreram. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, ele morreu. Ele morreu martirizado. Aquelas pessoas que criam nas Sagradas Escrituras única e exclusivamente, que não se curvavam diante daquilo que o governo e o Estado faziam, eles eram completamente rechaçados da sociedade. Muitos foram mortos de maneira completamente cruéis. Alguns tiveram seus corpos mutilados, seus dedos mutilados, suas línguas mutiladas. Tudo isso é gerar um pânico e um terror, do qual em nada tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Então não se esqueçam da história, não se esqueçam de analisar friamente tudo o que acontece, porque as coisas simplesmente se repetem. Nós estamos falando de um período do qual nós temos ali meio que deixado para trás porque nós não conseguimos nos remeter a tantos séculos atrás. Mas lembre-se que a Bíblia é um livro integral onde retrata a história, onde constantemente as pessoas se esquecem da história, como nós temos visto nos livros que nós estamos fazendo essa revisão panorâmica. A história deve ser relembrada, a história deve ser viva, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. O protestantismo é nada mais, nada menos que a reivindicação dos princípios fundamentais das Sagradas Escrituras. Não se esqueçam disso. O protestantismo exalta única e exclusivamente a divindade de Cristo Jesus. As 5 solas da Reforma Protestante devem estar enraizadas em nós. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus a glória. Esse era o princípio fundamental do qual aqueles homens estavam reivindicando e lutando para que se tornasse preponderante. Hoje também as nossas lutas se tratam em cima desses 5 pilares que são fundamentais para a compreensão daquilo que de fato é essencial dentro das Sagradas Escrituras. Vamos continuar então abordando acerca do livro de Lamentações. Lamentações, o livro que foi escrito por Jeremias, conforme nós já abordamos. Lembrando que Lamentações, ele agora se trata de um período pequeno, mais posterior ao que nós estávamos abordando ali no livro de Jeremias. Lembrando que Jeremias, ele teve a oportunidade de exortar aquele povo antes de participarem, antes de serem cativos. Lembrando que o cativeiro
se deu em 3 etapas, né? 3 períodos de tempo. O primeiro 606, o segundo 597, depois 586, salvo engano. Mas é todos nesse período. Então, e mediante a todas essas advertências, esse povo não se curvava diante do que ele estava dizendo, diante do que a palavra de Deus era proclamada. Eu digo palavra de Deus porque ainda por intermédio de um homem, ele era utilizado por Deus para proclamar uma palavra que ficaria registrada para a eternidade. Observe que nós somos completamente submissos a uma palavra e não a palavra de homens. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras de maneira integral. Deus não usa mais pessoas a proclamarem palavras de tal forma que retratam novos ensinos. O homem hoje proclama apenas aquilo que está escrito já na palavra e aponta para Cristo. Porque senão nós partiríamos do pressuposto que ainda as Sagradas Escrituras não está completa, então nós teríamos que vasculhar atentamente, porque Deus ainda continua escrevendo uma palavra. Lembre-se, essa palavra já está escrita, essa palavra já está completa, essa palavra já é o suficiente para guiar as nossas vidas, para a instrução de nossas vidas. Não se esqueçam isso. É importante olhar para esses livros da forma como está escrito, para que nós não venhamos a criar meras suposições. As grandes deturpações vêm justamente de interpretações isoladas acerca das Sagradas Escrituras, apontando para coisas que são mais criações humanas do que qualquer coisa. Tá todo mundo falando parabéns para Edu, não sei o que está acontecendo, mas se for seu aniversário, parabéns, Edu. Mas está falando parabéns para o casal por essa união, então não sei. Talvez pode ser aniversário de casamento. Conta aí, Edu. Então, continua a dizer no livro de Lamentações, que é essa continuidade, onde posteriormente, escrita ali depois de ocorrer essa queda, lembre-se que em Jeremias ele traz ainda essa esperança, ele retratou muito bem essa esperança, que foi muito bem retratada em Jeremias 31, que fala dessa aliança com Deus, essa nova aliança que haveria de acontecer, essa nova aliança que aponta para Cristo Jesus. Vamos ler o que diz em Jeremias 31, para que a gente possamos fazer essa conexão. Deixa eu abrir aqui, Jeremias 31. Ontem nós não lemos especificamente, mas hoje assim quero fazer para que vocês possam compreender toda a conexão com o livro posterior. 19 anos de casado. Glória a Deus. Amém. Nós cremos que será para a eternidade. Jeremias 31. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança, verso 33, que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinar a seu vizinho, parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerá, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua as estrelas para iluminar a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos. E é isto que ele diz: assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo de Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel. Pelo mal que fizeram, eu, o Senhor, falei. O perdão dos pecados, a grande transformação que ocorre por intermédio desse agir soberano de Deus. Essa promessa de restauração
era ali já dita por Jeremias, e ainda assim o povo não ouvia. Ocorre que depois o povo, sendo cativo, eles ainda assim não escutam as advertências de Deus. Lembre-se que a salvação é uma obra soberana de Deus. A salvação é uma obra do qual o Espírito vem até nós e nos convence daquilo que nós não conseguimos nos convencer. A convicção dessa verdade não vem meramente de um entendimento, mas sim de um agir soberano de Deus, onde Ele remove a nossa inimizade, remove aquilo que antes nos afastava de Deus. Ele nos perdoa, Ele nos redime, Ele nos transforma. Tudo isso que aponta para Cristo. Sempre foi dito, há anos e anos atrás, todo esse enredo, essa história visava apontar para o sacrifício que era necessário para que pudéssemos andar conforme Deus estabeleceu e não conforme nosso próprio coração poderia fazer. Vocês viram mencionar também em Jeremias que nosso coração é enganoso. Quem pode sondar o seu próprio coração? Então não se esqueça dessas advertências do qual a palavra de Deus nos orienta. O livro de Lamentações foi escrito aproximadamente em 586. Eu sempre menciono aproximadamente porque esses anos existem uma série de questões de historiadores para cravarem a sua verdade ou não. E como é parte do passado, sempre é aproximadamente. Não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença também do nascimento de Cristo Jesus. Eles colocam uma série de indagações. Nós utilizamos apenas como referenciais esses anos para que possamos nos situar no tempo, mas não se trata de uma data canônica, de uma data que deve ser olhada ali infalivelmente. Mas 586, pela grande maioria dos eruditos, das pessoas que estudam essas questões, adotam como a data que ocorreu a queda de Jerusalém. Aqui nós teremos 5 capítulos, dos quais são 5 cânticos, tá? De lamentações. Ele também é utilizado de maneira que ele é escrito como um poema. Na nossa língua não ocorre isso, tá? Na nossa língua ele não acontece dessa forma, mas lá na língua original ele foi feito de uma maneira completamente poética. Esse poema que é acróstico, ele é alfabético. Do que se trata? Cada conjunto de palavras eram iniciadas com uma letra do alfabeto hebraico. Então, 22 versos, sendo cada verso que iniciava com a letra do alfabeto hebraico, mantendo sempre essa ordem, entendendo que se tratava de um poema, mas um poema que retratava a verdade do qual foi estabelecido nessa palavra. Essas lamentações acerca da causa da captura, da destruição e do sofrimento dessa cidade. Não se esqueçam que Jeremias depois também é deportado para a Babilônia, do qual presume-se que assim ocorre a sua morte. Outras questões importantes, ele trata de maneira muito incisiva acerca do sofrimento e do julgamento contra o pecado. A Bíblia inteira retrata sobre isso. E aqui aponta para as consequências de não ouvirmos a palavra de Deus, as advertências do quais Deus nos traz, que vocês possam sempre escutar essas palavras como advertências. Nós criamos uma necessidade de ouvirmos um evangelho triunfalista, do qual visa nos levar a um lugar onde nós seremos preponderantes, onde nós conquistaremos, onde nós pisaremos na cabeça da serpente. Nós não temos essa capacidade. Por vezes nós iremos comer o pão que o diabo amassou nessa terra. Nossa, Galego, que cruel, que desesperançoso. Não é nem um pouco desesperançoso. Mesmo porque estes homens aqui foram verdadeiros homens de Deus, usados por Deus, e viveram
coisas que eram repugnantes para os olhos naturais, mas completamente exaltados perante aquele que os havia chamado. Pessoas que viveram aqui nesses períodos, eles viveram vidas completamente distintas de nós. Eles estavam vivendo uma vida temporal, mas eles estavam de olho na eternidade. Que nós também possamos ser assim. Claro que nós devemos lutar, batalhar pelas nossas coisas, mas entender que o sofrimento faz parte da natureza humana e, no entanto, Deus está fazendo com que possamos suportar todas essas dores. Lembre-se que nós seguimos ao Senhor não por conta daquilo que nós almejamos dele, mas por conta daquilo que ele é. Não naquilo que ele pode nos oferecer, mas naquilo que ele já foi por nós. Porque Deus pode oferecer coisas que ninguém pode oferecer. Isso daí é óbvio, e nós cremos nisso. Nós cremos que Deus pode mudar a situação das nossas vidas, Ele pode nos fornecer saúde, dinheiro, Ele pode nos fornecer aquilo que Ele quiser. Mas nós não o adoramos por isso, nós o adoramos porque Ele nos amou, mesmo sem merecermos. Então, não se esqueçam desses princípios que devem nortear toda a Sagrada Escrituras, porque senão nós construiremos uma fé do qual ela é parcialmente verdadeira. E se ela é parcialmente verdadeira, ela é falsa por completo. A nossa fé deve estar embasada única e exclusivamente naquilo que as Sagradas Escrituras dizem, não incluindo nada de que venha a deturpar o que Deus estabeleceu como verdade. E essa realidade não é difícil de se ver, desde que seus olhos estejam abertos e a Sagrada Escritura seja o seu norte. Você pode notar claramente que todos os povos que estavam ali, eles negavam o Senhor, inclusive aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que foram chamados por Deus, eles cometeram grandes falhas. Os homens cometeram grandes falhas, grandes deslizes. E ainda assim, Deus misericordiamente redime esses homens, perdoa esses homens. E isso aponta para a realidade de homens completamente mortos que nada podem fazer senão pelo agir de Deus. O homem sempre caminhará para as trevas e Deus poderosamente o guiará para um caminho de luz. Não se esqueçam disso, que o autor e consumador da nossa fé é único e exclusivamente Cristo Jesus. E ele retratava isso durante todo o período do qual nós temos escrito as Sagradas Escrituras. A promessa de um Redentor, e nós agora que temos Cristo ressurreto, nós podemos enxergar por intermédio de todos esses livros que nós lemos. Nós conseguimos enxergar Cristo em todos esses livros, 25 livros, nós conseguimos enxergar Cristo através de cada uma dessas palavras. As divisões que vocês podem fazer, você vai verificar no capítulo 1, a lamentação, o significado do sofrimento. No capítulo 2, você pode enxergar sobre as realidades desse sofrimento. No capítulo 3, os motivos do sofrimento. No 4, as lições do sofrimento. E 5, os resultados do sofrimento. Não se esqueçam que não existiu nenhum homem que pisou nessa terra que não sofreu. Nenhum ser vivo que esteve dentro deste plano terrestre não sofreu. Inclusive Cristo esteve aqui e sofreu. Observe que as pessoas repudiam Cristo por conta do quê? Por conta da sua fraqueza, mas a sua fraqueza era a força, porque ele era o verdadeiro Redentor. Ele conseguiu, por intermédio da sua fraqueza, manifestar toda a sua força diante da morte. E nós não queremos líderes fracos, nós queremos líderes fortes. Todos nós nos aproximamos daqueles que são vitoriosos. E nós só enxergamos Cristo como vitorioso, crendo mediante a fé. Porque senão nós olharemos apenas como um homem que viveu aqui uma vida pacata e morreu. Mas nós não cremos que ele morreu, nós cremos que ele venceu a morte, nós cremos que ele é autor e consumador da nossa fé, ele é Deus soberano. E por isso que nós o adoramos. Ainda que ele aparente fraqueza, nós sabemos que a fraqueza dele fazia parte da sua força. Isso parece ser muito complexo, né? Isso parece ser muito complexo. Porque imagine uma realidade, uma pessoa que
uma pessoa que não tem capacidade de gerar uma contrarresposta, ele só age assim. Como eu posso te explicar isso de maneira melhor? Pense uma questão de ser pacífico. Por exemplo, eu sou um atleta. Eu treino artes marciais há muito tempo, eu dou aula de luta. Vai chegar, alguma pessoa faz alguma coisa e eu poderia utilizar das minhas habilidades e manifestar uma ira contra essa pessoa, de revidar agressões, e eu não faço. Uma pessoa ali que está fazendo qualquer tipo de coisa e eu opto por não revidar indevidas agressões. Eu estarei simplesmente manifestando a minha força de suportar agressões injustamente, porque eu poderia gerar também um potencial dano a essa pessoa que estava me agredindo, mas eu escolho não fazer dessa forma. Isso é manifestar força por intermédio da fraqueza. Uma pessoa que é fraca, por exemplo, vem uma pessoa agredir e fala assim, e ele apanha ali, ele simplesmente apanha porque ele não tem capacidade de gerar outra coisa a não ser manifestar a sua própria fraqueza. Conseguiram entender a diferença? Então a fraqueza era a única opção dessa pessoa. Não, mas quando nós temos a oportunidade de gerar atitudes que são contrárias, que nós vamos manifestar a nossa força. Imagine alguém discutindo com você sem razão alguma, e você tendo todos os argumentos, você se mantém calado. Isso é se manter forte. Você tem todos os argumentos que você poderia ali manifestar toda a sua razão, mas você escolhe ficar em silêncio. Ali sim você está sendo forte. Lembre-se que a palavra fala de que aqueles que se humilham serão exaltados, não aqueles que são humilhados. Tá? Não é humilhado será exaltado, mas sim aqueles que se humilham. Se humilhar se trata de uma ação de se manter humilde diante de uma situação. Então que vocês possam se manter humildes, sabendo que aqueles que se humilham, vocês não estão se humilhando diante de homens, vocês estão se humilhando diante do Senhor. Quantas vezes nós somos agredidos injustamente e temos que nos manter em silêncio. Saiba que todo esse sofrimento que nós passamos aqui não é nada comparado ao que Cristo já passou. Então, eu gostaria de ver agora, para caminharmos para o fim, apenas algumas outras questões relativas a esse sofrimento, esses capítulos. Tem alguns versos que apontam para isso. Como são apenas 5 capítulos, eu vou me ater a uma explanação global de versos não isolados, porque estão intimamente conectados, mas diversos de cada um desses 5 capítulos. No primeiro capítulo, você vai ver que ele já começa: a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Você consegue observar esse conteúdo completamente poético? Cada verso contém determinados apontamentos que visam retratar o original. As Sagradas Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Elas não se tratam de palavras de homens que quiseram redigir. Quando nós olhamos e falamos, Jeremias escreveu, mas não se trata de Jeremias, a glória não é de Jeremias, é de Deus ter deixado uma palavra escrita. Mas nós utilizamos esses referenciais humanos para que fique mais plausível, para que possamos olhar também para essas figuras representativas, mas não outorgarmos a ela capacidades sobrenaturais. Lembre-se que cada uma dessas palavras que estão escritas aqui foram escritas pelo dedo de Deus, ainda que utilizadas pessoas naturais, mas todas essas palavras são as palavras do quais Deus aprove deixar para guiar as nossas vidas para todo sempre. Nós não teremos acréscimos, nós não teremos decréscimos, nós não retiraremos nenhuma dessas palavras, mas nós devemos viver a totalidade dessas palavras, crendo que somente ela pode nos trazer vida. Então nós vemos aqui ele contemplando, ou melhor, contemplando no sentido de olhar, mas
de contemplar essa destruição e ainda enxergar a misericórdia de Deus sobre tudo. Um cenário onde eles estavam ali sendo perseguidos, daí capturados, em completa destruição. Um povo que passava a ter ali sofrimentos intensos, sofrimentos que jamais podemos imaginar. Imagina que diante desses cercos, eles eram brutalmente açoitados. Lembre-se que naquele tempo a barbárie imperava. Pessoas violentavam as esposas daqueles que estavam tendo seu território dominado. Aquelas pessoas ali, crianças, eram mortas. Era um completo cenário de terror. E observe que tudo isso acontecia única e exclusivamente por conta da rebelião humana. Nada do que acontece, nada do que acontece, exatamente nada, está fora do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que ocorre é que nós julgamos merecer muitas coisas. Pensa que Deus poderia ter nos punido, ter nos executado, mas ainda assim Ele nos fez. Ele nos fez e ainda assim Ele nos conduz para que possamos contemplar a sua glória. Por isso que nós devemos agradecer a tudo que tem acontecido, sabendo que tudo é pela misericórdia e pela sua graça. Merecíamos uma condenação eterna, mas ainda assim Ele nos entregou uma vida eterna. Essa vida não é nada perto daquilo que está por vir. Então, olhem para a eternidade, contemplem a eternidade, sabendo que lá é o lugar perfeito, porque nós, de fato, estaremos diante da presença daquele que será o nosso eterno guia, o nosso eterno Senhor, o nosso eterno Salvador, real, e não aqui ainda onde nós vemos apenas partes daquilo que haveremos de ver completamente. E nós já podemos nos deliciar com essas pequenas partes, esses fragmentos de alegria do qual o Senhor nos dá. E nossa maior alegria deve ser em estar nele, em confiarmos nas palavras das quais ele nos disse, porque elas haverão de se cumprir. Esses homens não obedeceram a palavra, esses homens não creram nessa palavra, eles falavam que criam com as suas bocas, mas suas ações eram completamente distantes disso. Por isso que nós não sejamos como eles. Você vai ver no capítulo 2, então, ele manifestar essa ira pelo pecado, como eu bem disse, as realidades do sofrimento nessa divisão que tão bem retrata o que diz este livro. Primeiro verso diz: em sua ira o Senhor cobriu como uma sombra a bela Sião, a mais gloriosa da cidade de Israel. Foi lançada na terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém, jogou-os fora por terra e humilhou o reino e seus governantes. Observe que ainda que a Babilônia que tivesse os aprisionado, tudo tinha acontecido debaixo da soberania de Deus. E fala aqui que Deus assim o fez. Lembre-se que Deus não é o autor do mal, Ele executa seu justo juízo. Ele é o único ser soberano do qual as suas mãos jamais praticarão o mal, porque Ele é o único que emana todo o bem. É mal aos olhos dos homens, mas as consequências, os resultados deste sofrimento haveriam de formar corações completamente regenerados e transformados. Observe o exemplo de um pai com um filho. Você, quando reprime seu filho de determinada situação, você chega e fala assim: você não vai fazer tal coisa, ou você tranca um filho que é maior, fala assim: você não vai sair da sua casa porque ele tem uma dependência química, alguma coisa. Para ele você está fazendo mal, segundo a visão dele, mas você, como pai, sabe o quão bom você está sendo mediante aquilo que você sabe do seu potencial destruidor. Então não se esqueçam que todas as repreensões partem de um Deus soberano e sábio que nos remedia conforme a necessidade. E o grande remédio para o que acontecia em nós foi Cristo na cruz do Calvário, morrendo e vertendo seu sangue na cruz por nós, completos e imundos pecadores que não merecíamos tamanha
tamanha dádiva, mas assim foi feito. Nós não fomos salvos porque nós merecemos, mas porque aprove o Senhor nos salvar. Da mesma forma que sempre foi assim. Vocês viram, esse povo não fazia nada do qual Deus pudesse olhar e encontrar méritos nele. Não há méritos em nós para que sejamos salvos. Há unicamente a necessidade de olharmos para Ele e cremos que Ele é o único Redentor de nossas vidas, que tudo provém dEle e será remetido para a glória do nome dEle. Olha como diz o verso 8 do capítulo 2. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da Bela Sião, traçou planos detalhados para a sua destruição e fez o que planejou. Por isso as fortificações e os muros caíram diante dele. Ele continua a retratar ainda no verso 9, numa parte: seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações, sua lei deixou de existir, seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Então, um período de silêncio, onde os profetas não recebiam mais visões do Senhor. E hoje nós temos profetas em cada esquina. Se você abrir aí e digitar no Instagram profeta, você vai ver que tem um monte de profetas que arrogam receber mensagens diretamente do Senhor. E a única forma de você receber uma mensagem diretamente do Senhor está aqui. Então, que você possa confiar nessa palavra que é inerrante, invariável e imutável. Não se esqueçam do que acontecia ali com Jerusalém, que acontecia ali com Judá, o que acontecia com o próprio Jeremias. Jeremias proclamava uma palavra que as pessoas não queriam ouvir e eles corriam para ouvir aqueles que falavam aquilo que eles gostariam de escutar, de maneira que eles caíram em erro profundo, gerando toda a consequência do qual nós conseguimos contemplar diante do que está escrito. Olha o que diz no verso 14. Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, não lhe mostraram seus pecados para a salvação do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança. Não há esperança em lugar nenhum. Nós somos miseráveis pecadores, clamamos ao Senhor para que Ele seja nosso grande Redentor. Você deve compreender que você nasceu morto em seus delitos e pecados, que você não pode ir até Deus por conta de algo bom que você faz, mas você deve ir até Deus única e exclusivamente por conta daquilo que foi bom, que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se entregar como uma ovelha muda, se entregar para que pudesse redimir os nossos pecados. A ira de Deus recaiu sobre o seu Filho unigênito e nós nos compadecemos disso. Então você não confia mais nas suas próprias forças, você não confia no seu próprio agir, mas você confia no agir de Deus, do qual, mediante o Espírito Santo, agora purifica sua alma, purifica seu coração e te direciona a ser aquilo que você jamais poderia ser. Que você possa se arrepender dos seus pecados e não acreditar nessas promessas vazias de um evangelho completamente triunfalista, onde o homem é autor da sua própria salvação. Somente Deus pode nos salvar. Galego, eu estou vivendo uma vida miserável. Se arrependa e creia e clame ao Senhor para que Ele te transforme. E você verá que Ele há de te transformar mediante o agir do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, você continuará preso em densas trevas. O Espírito Santo não modifica apenas a sua maneira de pensar e de agir. Ele modifica todas as células do seu corpo, de maneira que até mesmo as suas inclinações naturais, por conta da química que existe dentro do seu corpo, você é transformado. Essa é a única explicação plausível para pessoas que antes estavam completamente presas em seus vícios, em suas debilidades, após conhecerem a Cristo, após Cristo penetrar o seu ser, o transformando, eles abandonam a velha vida e caminham para a sua própria cruz. Lembre-se que não há coroa sem cruz. Nós haveremos de padecer ainda aqui muito, haveremos de ter milhares de lutas, mas nós cremos que essa luta já foi vencida na cruz do Calvário. Vamos continuar ainda do que diz o capítulo de número 2. Verso 17. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidades feitas muito tempo atrás, destruiu Jerusalém sem compaixão, fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Nada acontece fora da vontade soberana de Deus. Nós vemos aqui, não há como negar o que as Sagradas Escrituras dizem. Deus planejou e executou conforme o seu plano. Mas a rebeldia do homem não é por conta
do planejamento de Deus, é por conta da desobediência do homem. Lembre-se que nós somos eternamente responsáveis pela nossa condenação, mas nós não poderemos atribuir 1% da nossa salvação à nossa responsabilidade, porque Deus foi o único responsável pela nossa salvação. E tudo aquilo que fazemos de bom trata-se de Deus operando em nós. Então, quando você fizer algo bom, que você possa se sentir contente e alegre, porque o bom emana única e exclusivamente de Deus, e se apegue a isso e peça para que Deus te faça cada dia melhor, para que você possa propagar a sua palavra e viver aquilo que você foi feito para viver. Você foi feito para viver coisas maravilhosas, do quais Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Portanto, que você possa viver em obediência a essas palavras. Lembre-se que esses povos não obedeceram à palavra de Deus, esses povos, eles não escutavam a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E nós estamos aqui com uma palavra completa, já que nós sabemos tudo o que aconteceu, eles não tiveram essa oportunidade. Portanto, se submetam a essa palavra, leiam essa palavra e estejam atentos a tudo aquilo que vocês têm feito, porque nós somos também completamente responsáveis. O verso 19 diz: levante-se no meio da noite e clamem, derramem água como água o coração diante do Senhor. Levante as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Verso 20. Ó Senhor, pensa nisso. Acaso deves tratar seu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos, que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pela espada do inimigo. Tu os matastes em tua ira e o massacrastes em sua piedade. Lembre-se que este era o cenário. Mulheres comendo seus próprios filhos, a fome, mortos para todos os lados. Imagina como será a vida, a realidade da eternidade. Aqueles que negaram Cristo como seu único suficiente Salvador haverão de padecer e sofrerem o peso da condenação, o peso da ira do Senhor contra o pecado. Deus só é justo porque Ele pune o pecado. Se Ele não punisse o pecado, Ele não poderia ser justo. Que nós possamos nos refugiar em Cristo Jesus, sabendo que em Cristo Jesus não há mais condenação para todo aquele que nele crê. O capítulo 3, você vai ver esses motivos de maneira um pouco mais clara. Olha como diz. Olha como diz alguns versos. Verso 22. Verso 22. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Que nós possamos também trazer essa esperança do qual essa palavra proclama a nós. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Lembre-se que isso daqui também Cristo repetiu no Sermão do Monte. Nada do que ele estava dizendo estava desconectado de todas as Sagradas Escrituras. Lembre-se que diante dele foi o ápice de toda a maldade humana. Deus habita a terra em carne humana e o homem o mata. O homem é completamente responsável. Mas lembre-se, quando ainda o homem é responsável, ainda se trata do plano pré-estabelecido por Deus, de forma que aprove ao Senhor fazer o que fez para que ele fosse nosso eterno Redentor. Não há outro nome, não há outro ser, não há outra causa, somente Cristo Jesus. Verso 31, perdão. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre, embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza de seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza.
Verso 37. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Olha que maravilhoso essas frases. Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Gravem esse verso, tá? O verso 38. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus e Ele não vem para nos destruir, mas visa construir algo em nós que eventos naturais não poderiam. Que vocês possam enxergar como todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos menciona no capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mais uma vez, verso 38. Acaso o Altíssimo não envia tanta calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Pense que nós, quando vivemos algo ruim, nós seremos justamente castigados por nossos pecados. Mas Cristo foi castigado pelos nossos pecados. Ele era o único homem puro, do qual não deveria sofrer nada. E nós devemos olhar para Ele, não para nós. Não se julgue bonzinho o suficiente a ponto de não merecer o que acontece na sua vida. Pense que você nasceu num lugar que você não escolheu. Você nasceu já e vive melhor do que 93% da população do mundo. Imagina que a realidade que nós vivemos é completamente antagônica à realidade do mundo. Se vocês estão aí com seu celularzinho em mãos, você acabou de tomar um café da manhã, você já tomou um banho quentinho. Quantas pessoas no mundo estão ali padecendo de fome? E observe que Deus também está no controle dessas vidas. E por vezes você vai ver pessoas que com muito menos têm glorificado muito mais a Deus do que a sua vida. A sua vida talvez não manifeste glórias a Deus por conta de todo o cuidado que Ele teve com a sua vida. Observe que Ele poderia ter feito coisas muito piores e ainda Ele escolheu estender a sua misericórdia. Imagina que nós deveríamos ter nascido completamente atrofiados por conta de todas as nossas mazelas, de todas as nossas malignidades que habitam dentro de nós. Mas ainda assim, Deus nos concedeu uma vida que ela seja utilizada para glorificar o nome dEle. Olha o que diz no verso 40. Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. Com tua ira nos envolvestes, nos perseguistes e nos massacraste sem piedade. Tu te escondestes uma nuvem para que nossas orações não chegassem a ti. Como refúgio e lixo nos lançaste fora no meio das nações. Olha como essas palavras são profundas, né? Todos os nossos inimigos falam contra nós. Vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição de meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar. Não cessarão. Até que o Senhor se incline dos céus e veja, meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Observe que depois o servo sofredor, Cristo Jesus, também chora pelas coisas que acontecem. Lembre-se em Lázaro, quando o seu amigo morre, ele chorando. Jesus chorou, também vendo o que o pecado fez conosco. Que você possa enxergar o que o pecado tem feito com você e que você possa se refugiar em Cristo, o único que pode te limpar e te purificar de todos os pecados. O verso 52 diz: meus inimigos a quem nunca fiz mal caçaram-me, como se eu fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. Água subiu até acima da minha cabeça e clamei: é o fim. Observe que ele também, Jeremias, sofreu essas perseguições, mas que apontaria para a grande perseguição do que o rei do mundo, pisando em terra, haveria de sofrer. Verso 55: mas lá do fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouvistes quando clamei, ouve minha súplica. Escuta meu clamor por socorro. Sim, tu vistes quando clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, defende minha causa, pois redimistes minha vida. Nós vemos claramente a figura de Cristo Jesus. Verso 64 do capítulo 3. Senhor, dá-lhes o que merecem por todo o mal que fizeram. Dá-lhes o coração duro e teimoso, que tuas maldições caiam sobre eles, e persegues em tua ira e os destrói sob os céus do Senhor. Lembre-se que quando Cristo morre, efetivamente se concretiza a condenação de todos aqueles que não creem. Que você possa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que hoje seja um dia divisor de águas na sua vida. Que você possa se reconhecer como um homem falho, um ser humano falho, do qual não consegue ir até Deus. E você
se depara com este Deus que envia o seu Filho para vir até você e transformar seu coração, que seu coração seja transformado em nome de Cristo Jesus. No capítulo 4 ele vai tratar acerca da ira do Senhor sendo satisfeita. Também trata aqui de coisas bem dolorosas de se ler, mas que é a realidade, que nós não podemos fechar nossos olhos diante disso. Como o ouro perdeu seu brilho, até o ouro mais puro ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Veja como os filhos preciosos de Sião, que valem em seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de barro, feitos por um oleiro qualquer. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Como avestruzes no deserto, ignoram cruelmente o clamor de seus filhos. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Olha isso. Olha como as situações estavam. Hoje nós temos fartura de alimento, nós vivemos tudo isso, mas no final das contas nós somos como crianças, como esses bebês, que estamos com a língua secas e nossa língua grudada ao céu da boca. Nós temos uma sede que nós sequer sabemos. Nosso coração desfalece por não conhecermos e sabermos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam se curvar diante dele, sabendo que somente nele vocês encontrarão a paz que excede todo entendimento. Mais uma vez, no verso 10, trata daquilo que o Senhor fez. Daquilo que, por conta da desobediência do povo, foi Deus justo em fazer todas essas circunstâncias. Olha o que diz no verso 10. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas o comeram para sobreviver ao cerco. Agora, porém, a ira do Senhor está satisfeita. Sua ira ardente foi derramada. Em Sião ele acendeu um fogo que queimou a cidade até seu alicerce. Nós não podemos esquecer que Deus é nosso Senhor e Salvador, mas Ele também é ira e fogo consumidor. Que nós possamos se lembrar sempre de quem é nosso Senhor e tenhamos a devida reverência para com eles. Que o nome de Deus não seja usado em vão, que nós possamos não profanar contra o seu nome, que não vivamos uma fé superficial, que nós possamos ter plena consciência de quem é o nosso Senhor. Que você possa neste momento pedir perdão ao Senhor, assim como eu, pedirmos perdão por todas as nossas iniquidades. Lembrarmos que nós não somos merecedores de tamanha dádiva e ainda assim Ele continua a nos amar e nos sustentar. Que seja tudo isso feito para a honra e glória do nome dEle. Olha aqui a causa, verso 13. Mas foi o que aconteceu por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Imagina que aquele povo que se dizia o povo de Deus, eles sacrificavam seus próprios filhos a deuses estrangeiros. Essa é a realidade que as Sagradas Escrituras menciona e vocês talvez não conheciam porque vocês não leem as Sagradas Escrituras. Vocês ficam ouvindo mensagenzinhas motivacionais com apenas pílulas, do quais apenas servem para medidas superficiais. É como se você tentasse tampar cicatrizes enormes, tiros de metralhadora com band-aids. Nós só podemos ser transformados mediante esse agir soberano de Deus. O Espírito Santo penetrando nosso coração com a sua verdade. Que nós não nos curvemos diante desse evangelho que mais profana o nome do Senhor do que exalta o nome do Senhor. Verso 20, ou melhor, verso 17. Esperamos em vão que nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos a ajuda das nações incapazes de nos livrar. Observe. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo. Olha o que diz. Esperamos em vão que nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos a ajuda de nações incapazes de nos livrar. Lembre-se que esses povos, eles estavam buscando ajuda em lugares errados. Você vai ver Israel buscar ajuda no Egito. Depois, Judá também buscar ajuda em fazer conexões com aquilo que não deveria e dependendo única e exclusivamente do Senhor. Que nós não nos curvemos diante dos nossos inimigos, que nós não façamos qualquer tipo de aliança com os nossos inimigos, que nós possamos esperar do Senhor, porque somente dele vem a resposta, somente do Senhor
haverá de vir a salvação. Continua a dizer, no verso 20, nosso rei, o ungido do Senhor, a vida de nossa nação foi capturada nos laços deles, e nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. Daí vem o povo de Edom, você se alegra e exulta na terra de Uz, você também beberá do cálice da ira do Senhor, também ficará embriagado e será despido. Ó bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio. Mas para você, Edom, o castigo está só começando, logo seus muitos pecados serão expostos. Essa é a realidade de um povo que foi salvo e de outro completamente condenado. Lembre-se que todos estávamos condenados, mas, portanto, Deus, mediante a sua misericórdia, escolheu nos tirar dessa condenação. Ele foi misericordioso e nos fez um povo para Ele e para a honra e glória do seu nome. Termina no capítulo 5, no verso 1 diz, lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e nossa casa a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. Nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar pela água que bebemos. Até a lenha nos custa caro. Aos que nos perseguem estão bem perto. Os que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos, mas não nos deixam descansar. O Egito e a Síria nos sujeitamos. Lembre-se que ele está retratando os dois exílios. Para conseguir alimento e sobreviver. Nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos castigos que eles mereciam. Escravos se tornam nossos senhores, e não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. A fome nos escureceu a pele, como se tivéssemos sido queimados no forno. As mulheres de Sião e as moças da cidade de Judá são violentadas por nossos inimigos. Os príncipes são pendurados pelas mãos. Os idosos são tratados com desprezo. Os rapazes são levados para trabalhar nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob os pesados fardos de lenha. As autoridades não se sentam mais à porta da cidade. Os rapazes não tocam mais música. A alegria desapareceu de nosso coração. Nossas danças se transformaram em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça, que é aflição por causa de nosso pecado. Nosso coração desfalece, nossos olhos se embaraçam de lágrimas, pois o monte de Sião está desolado, tornou-se morada de chacais. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda estarás irado conosco? A resposta é, não, ele não está mais irado conosco. Ele enviou seu Filho para nos redimir. Não se sinta abandonado, porque Deus enviou seu Filho para te resgatar. Então que você possa hoje se sentir abraçado pelo Espírito Santo, que você possa repousar em Cristo Jesus, sabendo que Ele escolheu te amar. Mesmo sem merecer, Ele escolheu te amar. Mesmo diante de todo esse sofrimento, Ele escolheu te amar, e Ele há de te trazer paz e sobriedade em meio ao caos. A paz que excede todo entendimento. Que você saiba, assim como Jeremias sabia, que tu, Senhor, reinas eternamente. Que o trono dele permanece de geração em geração. Que você possa, neste momento, agradecer ao Senhor e ter um momento para confessar novamente os seus pecados, sabendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que o velho homem ficou para trás e agora você avança rumo às novas coisas. Abandone aquilo que envergonha o nome do Senhor e viva para a honra e glória dele. Que somente a Ele seja dada toda a honra e glória do qual lhe é devido. Que nós não arroguemos a nós nenhuma capacidade, a não ser de pecarmos e sermos responsáveis pela morte de seu único filho. E ainda assim não seremos condenados por isso. Tamanha a sua misericórdia. O que você precisa fazer? Apenas creia que Ele enviou seu filho para morrer na cruz por você. Mesmo sem você merecer, Ele escolheu te amar. Essa é a verdade do Evangelho. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amanhã nós continuaremos a meditar nas Sagradas Escrituras, seguindo de maneira que continuaremos cada um dos artigos. Amanhã nós estaremos no artigo número 8,
da Confissão de Fé de Guanabara. Galego, eu cheguei aqui, nem sei o que é a Confissão de Fé de Guanabara. Leia, busque informação. Dentro aí tem todos os recursos, só você dar um Google, você vai encontrar o que é a Confissão de Fé de Guanabara, ou se não vai na lista de transmissão, e continuaremos no livro de número 27, quase chegando ao meio das Sagradas Escrituras. É isso, que o nome do Senhor seja exaltado. Não se esqueça que hoje nós cultuaremos o Senhor às 20 horas, na Avenida dos Bandeirantes, 1440, na Vila Olímpia, ou entrada pela Rua Brejo Alegre 138. Creio que é isso. Que o nome do Senhor seja exaltado. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. 5h59 da manhã você tem um encontro não comigo, mas com a palavra do Senhor. Se eu não estiver 5h59, você tem a obrigação de sentar e orar, agradecer o Senhor, se ajoelhar, agradecer o Senhor por todas as suas dádivas. E 1 minuto a mais, 2 a mais, não importa, estarei aqui. Para a honra e glória do Senhor, se Ele assim permitir. Um beijo no coração, tamo junto. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Até daqui a pouco para quem irei encontrar, para quem não irei encontrar, amanhã nós teremos um encontro. Beijo, fui!